Aculturação. Você já ouviu essa palavra? Você já citou esse conceito em algum texto, em algum discurso que você fez? Pois é, a partir de agora nós vamos conversar um pouquinho sobre esse termo, sobre esse conceito muito utilizado nas ciências humanas. Você está no canal Humanidade, se você já nos segue, muitíssimo obrigado. Continue curtindo o nosso conteúdo, dando sugestões para a gente sempre melhorar. Se você ainda não segue, vai lá, curte, segue direitinho, comenta, diz aí os temas que vocês querem que nós trabalhemos a partir de agora, ok? E aí, falando de aculturação, vamos começando então falando o seguinte: esse termo vem da antropologia, só que com a crescente interdisciplinaridade, muitas outras disciplinas começaram a utilizar o termo também. Nesse caso, a história adaptou o termo ou o conceito aculturação às suas pesquisas, aos seus estudos. Correto? As primeiras pessoas a utilizar esse termo, ou seja, a utilizar ou a trabalhar com a aculturação, foram os antropólogos norte-americanos, só que o primeiro historiador a trabalhar o termo aculturação na história foi o professor Nathan, do Collège de France. E aí ele começou a utilizar e afirmando a importância ou o porquê trabalhar com a aculturação na história. E ele defende o seguinte: a aculturação ela deve ser trabalhada na história sim, porque é útil para o desenvolvimento de reflexões sobre as mudanças que podem acontecer em uma sociedade a partir da inclusão de elementos externos. Essa é a defesa que o professor Nathan faz para utilizar o termo aculturação na história. Os seus trabalhos iniciais começaram então estudando o caso da sociedade peruana, logo depois da conquista espanhola no século XVI. Então ele começou a fazer essa comparação, a estudar os elementos que tinham antes da colonização e os que tinham depois da colonização. Ou seja, ele estudou a aculturação a partir do antes e pós colonização da América. Correto, galera? E fazendo seus estudos sobre principalmente a sociedade peruana, ele então escreveu o seu conceito de aculturação, deixou a sua marca. E para o professor Nathan, o que é aculturação? É todo fenômeno de interação social que resulta do contato entre duas culturas, e não simplesmente a sujeição de um povo por outro. Esse é o conceito do professor Nathan. Mas somente Nathan escreveu sobre a aculturação? Claro que não. Nós temos o Alfredo Bossi, que também dá a sua contribuição sobre esse conceito, sobretudo no livro Dialética da Colonização. E para o Alfredo Bossi, a aculturação é o ato de sujeitar um povo ou adaptá-lo tecnologicamente a um padrão tido como superior. Não sei se vocês já perceberam, mas existe aí uma certa divergência entre esses dois autores que nós podemos ver a partir de agora. Então, quais são as principais divergências entre eles? Para o professor Nathan, a aculturação vai ser o quê? A aculturação pode ser apenas aplicada a situações coloniais e abrange muitas outras situações coloniais além da mera sujeição cultural. Já para o Alfredo Bossi, a aculturação é uma categoria que pode ser aplicada a diferentes momentos históricos e, além disso, é um processo de sujeição social. A principal diferença, então, é que o professor Nathan ele vai dar ênfase à questão do contato entre as culturas e o Alfredo Bossi vai enfatizar a questão da sujeição social. Essa é a principal diferença entre esses dois autores. E aí, galera, é importante trabalhar a aculturação? Será que cai no Enem? Será que eu vou precisar disso no vestibular? Sim, galera, é muito importante trabalhar esse tema. E como eu já falei para vocês anteriormente, a aculturação ela pode ser trabalhada nas 4 disciplinas das ciências humanas. Então, fique atento, fique ligado, fica conosco, ok? A aculturação eu trago um conceito bem mais específico, né? Que é bem mais simples e bem mais fácil de você encontrar em alguma questão do Enem.
Aculturação é o termo utilizado para nomear o processo de fusão de duas culturas distintas, que a partir de sua convivência originam mudanças nos padrões da cultura de ambos os grupos. Então é uma troca, galera, é uma mistura de cultura, né? Onde hoje nós não podemos mais falar de culturas autênticas, culturas puras, né? Não existe isso, né? As culturas são misturadas e isso é muito importante. Sendo assim, há uma troca recíproca de traços e elementos culturais entre ambas as partes. É uma troca cultural, galera. Não é só um lado que aprende, os dois aprendem. Até mesmo no processo de colonização nós podemos perceber isso. Podendo um grupo doar mais e receber menos. Claro, isso pode acontecer. Há, por exemplo, a possibilidade de um grupo absorver mais traços culturais do outro, correto? Com o passar do tempo, haverá a fusão dessa cultura e com isso será formada uma nova sociedade e uma nova cultura. Sim, é possível. Então hoje nós olhamos para a América, né? E quando nós comparamos a América pré-colombiana, a América antes da chegada dos europeus, nós percebemos que existe uma grande, uma enorme diferença, correto? Existe muita coisa que mudou. Mas lembre-se, a mudança aconteceu somente para os americanos? Não. Para os nativos americanos? Não, galera. Os europeus também sofreram influências e sofreram mudanças nesse processo. O processo de aculturação inclui o processo de sincretismo, transculturação e também a endoculturação. Eu não vou trabalhar esses temas agora com vocês, porque nós vamos trabalhar em outro vídeo especificamente sobre eles, correto? E aí, galera, eu trouxe um bônus para vocês, que é uma questão para a gente trabalhar esse tema. Dê uma lida aí com carinho, pausa o vídeo, veja qual é o item que você acha que está correto, porque o próximo slide a gente já vai trazer a resolução da questão, ok? E aí nós temos uma questão típica de Enem. Vamos lá ao enunciado para a gente ver mais ou menos como é que o tema é trabalhado nas questões. A hibridez descreve a cultura de pessoas que mantêm suas conexões com a terra de seus antepassados, relacionando-se com a cultura local que habitam. Eles não anseiam retornar à sua pátria ou recuperar qualquer identidade étnica pura ou absoluta. Ainda assim, preservam traços de outras culturas, tradições e histórias e resistem à assimilação. E aí ele pergunta o seguinte, ou melhor, a questão pergunta o seguinte: contrapondo o fenômeno da hibridez à ideia de pureza cultural, observa-se que ele se manifesta quando, ou seja, o fenômeno da hibridez vai se manifestar de que forma, galera? Quando a gente compara a hibridez com a pureza cultural. São termos muito importantes. Então, para a gente aprender de fato, e é apenas uma questão, galera, que isso é muito legal. Veja só, em apenas uma questão você pode fazer várias conexões. Ele está falando de hibridez, aí você procura saber o que é hibridez. É uma coisa só? Não, cara, são vários elementos juntos. Cultura de pessoas. Quem é que faz cultura, galera? As pessoas fazem cultura. Conexões culturais, isso é muito importante, gente. Hoje o mundo vive de conexões culturais. Então, eu estou aqui no estado de Sergipe, mas tem gente de vários outros estados que estão assistindo, que estão me ouvindo, e aí percebe um sotaque diferente, percebe uma coisa diferente, sei lá. E aí você vê que existe essa conexão de cultura, e isso é algo bem presente. Outro termo importante de você identificar é a questão da identidade étnica. Apesar da gente falar dessas conexões, apesar da gente dizer que não existe mais uma cultura totalmente isolada, né, uma cultura autêntica, né, que eu lembro, acho que essa pureza cultural lembra muito aquilo que Adolf Hitler tentou desenvolver lá na Segunda Guerra Mundial, né, galera? Que isso é complicado pensar nessa pureza absoluta, correto? E aí nós vamos então para para a pergunta, né? Ou vamos responder o que é que a pergunta quer. Contrapondo o fenômeno da hibridez à ideia de pureza cultural, observa-se que ele se manifesta
Quando? No item A, criações originais deixam de existir. Criações originais deixam de existir. Galera, é complicado a gente falar em criações originais, né? As culturas, elas estão conectadas, cara. E quando nós falamos de hibridez e pureza cultural, nós não estamos falando exatamente de que vai ser preservada uma cultura original, né? Vamos colocar em um recipiente, aquela cultura vai permanecer exatamente, né, como alguém começou lá. Não, existem as conexões, né? E essa mistura de cultura, ela é bem-vinda, sim. Copiar a essência das obras uns dos outros, não, né, galera? A hibridez, ela tem essa característica de copiar o que é do outro. Ah, vamos copiar o que é bom, desprezar o que é ruim, nada a ver, né? O item A tá errado. Item B, civilizações se fecham. Galera, nós estamos vivendo num mundo globalizado. É possível falar nesse fechamento de civilizações a ponto de retornarem seus próprios modelos culturais do passado? Não, né, galera? Eu agora vou decidir viver no século XIX, como as pessoas do século XIX viviam, eu vou começar a viver, eu vou retornar tudo. Não, galera, não dá. O item C, populações demonstram menosprezo por seu patrimônio artístico. Não, galera, quando a gente fala em hibridez, a característica da hibridez não é exatamente, né, esse menosprezo com seu patrimônio cultural e artístico. Muito pelo contrário, né, ele deve ser valorizado. Item D, elementos culturais autênticos são descaracterizados. Não, gente, não, existe sim. Quando existe essa conexão, a gente percebe que existem elementos culturais que pertencem àquela cultura, ele sofreu modificações, mas mesmo assim a gente ainda percebe que aquela cultura, ela preserva aqueles traços culturais, mesmo com modificações, mas a gente sabe que aquele aspecto pertence à cultura tal, correto? E aí nós vamos para o item E, que eu acho que é o correto. Intercâmbios entre diferentes povos e campos de produção cultural passam a gerar novos produtos e manifestações. É isso aí, galera. Isso é hibridez. É esse intercâmbio entre diferentes povos e campos de produção cultural que passa a gerar novos produtos e manifestações culturais. Então seja bem-vinda, hibridez. Mais outra questão, dê uma lida direitinho com calma. E aí, no próximo slide, você já vai ter a resolução da questão, correto? Temos aqui então a resolução da questão. Vamos ler, galera, pelo menos o enunciado, né? Fica legal. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Correto? Um texto maravilhoso que a gente já pode trabalhar vários outros temas aí. E a pergunta que a questão quer que nós respondamos é o seguinte: com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas... Essa é a pergunta. Ele quer que nós respondamos a isso, correto? Antes de responder, vamos pensar em alguns temas, galera, importantes que tem lá no enunciado. Por exemplo, a recuperação da herança cultural africana. É importante nós identificarmos vários traços, vários elementos que estão presentes na cultura brasileira e são de origem africana. Então, esqueça aquela ideia, né, que tinha lá no livro didático de 1900 e quando minha avó era criança, que dizia qual é a herança cultural dos africanos. A capoeira, o acarajé. Qual a herança cultural dos indígenas? Dormir em rede. Galera, não é isso. Tem muito mais coisa, galera. Na verdade, tanto a cultura africana quanto a cultura indígena está na base da nossa civilização. Está na base disso que nós chamamos, que é
procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. Então, quando você procura o rosto da cultura brasileira, você tem que identificar esses traços, correto? Não é simplesmente dizer que eu estou trabalhando os vários elementos que compõem a cultura brasileira e eu citei que o índio dorme na rede e que o africano trouxe para a gente a capoeira e tá tudo bem e tá tudo legal. Não é assim. Existe muito mais coisa, existe uma infinidade que a gente pode trabalhar. E outro detalhe, galera, quando nós estamos falando de cultura africana, lembre-se que o negro não é escravo, o negro foi escravizado. Então preste atenção para que você não olhe para o continente africano e identifique um continente de escravos. Não existe isso. Pelo amor da sua aprovação no vestibular, no Enem, no concurso. Não faça isso, correto? Então, no enunciado fala dessa recuperação da herança cultural africana, que não é simples, não é uma simples recuperação, vai muito mais além, né, galera? O importante é que quando nós estudamos esse processo de aculturação, nós entendamos o quê? Movimento que existe nessa cultura, a pluralidade, a complexidade. Como eu disse para vocês, não é você pegar um elemento da cultura africana, um elemento da cultura indígena, um elemento da cultura brasileira e dizer: eu entendo totalmente da cultura brasileira, eu sei qual é a contribuição africana para o Brasil, eu sei de que forma os indígenas contribuíram para a cultura brasileira. Galera, vai muito mais além do que isso, ok? Não se trata, portanto, do resgate ingênuo, né? Aquilo de, vamos colocar um dia específico para comemorar o dia da consciência negra e tá tudo bem. Não, galera, vai muito mais além. Consciência não é um dia, consciência não é apenas um gesto, vai muito mais além. Nós precisamos entender que tanto os africanos quanto os indígenas estão na base cultural e identitária da cultura brasileira, ok? E também não se trata de resgatar, né, ou fazer um cultivo nostálgico. Vamos relembrar, vamos fazer esse dia comemorativo para ficar lembrado na história. Não se trata disso não, galera. Vai muito mais além, ok? Se trata exatamente de quê? Procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. E dentro desse rosto cultural brasileiro você vai encontrar todos esses elementos, principalmente os elementos, aqui como o texto cita, os elementos da herança cultural africana, ok? O que se quer captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Então, como é que eu vou dizer que eu quero compreender a cultura brasileira se eu não busco entender esses elementos que compõem essa cultura, né? Eu preciso identificar. E repito, galera, não é pegando um elementozinho de cada cultura que contribuiu que eu vou dizer que eu sei, eu entendo da cultura brasileira. Muita atenção a isso. E aí vamos ao enunciado novamente para a gente não se perder, correto? Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas... Aí o item A diz assim: permanece como reprodução dos valores e costumes africanos. Não, galera, não existe permanência, existe conexões. Então, quando tem conexão, não tem como a gente falar que a cultura permanece tal qual no século XVI, tal qual quando os africanos chegaram aqui, tal qual quando os europeus chegaram aqui, os indígenas permaneceram com a cultura intacta, do mesmo jeito. Não, né, galera? Outra coisa, perder a relação com seu passado histórico. Não, é claro que não. Nós não podemos negar a historicidade da presença africana no Brasil. Eles têm história, galera. E a história do Brasil é também a história africana. Não tem como negar, galera. Contribui para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil. Não, galera. Não contribui, né? Pelo amor da aprovação de vocês no Enem. Contribui
para o distanciamento. Muito pelo contrário, deve aproximar e não distanciar. Item demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Não, galera, a intenção é que nós coloquemos a cultura africana em evidência e desprezemos todas as outras culturas. Por exemplo, colocar a cultura africana em evidência e desprezar a cultura indígena. Não, né, galera? O objetivo não é fazer isso, muito pelo contrário, é afirmar a importância de cada cultura. E quando nós falamos em cultura brasileira, galera, não pense em algo tão específico, tão simples de definir. Não pense assim não, viu? Porque são muitos elementos, são muitas conexões, e aí você precisa entender a cultura brasileira dentro dessa pluralidade. Outra coisa importante que eu até coloquei aqui do ladinho para você não esquecer, galera, quando você pensa em África, em cultura africana, pelo amor da sua aprovação, não pense que a África é um país, gente. Nós temos uma diversidade cultural gigantesca no continente africano. São vários países, são várias etnias, são vários grupos, são várias culturas, ok? Então não pense que a África é um pequeno território onde nós vamos estudar uma parte e entender todo o continente africano, correto? Outro detalhe que nós precisamos entender, e é importante, é pensar um pouquinho em etnocentrismo e relativismo cultural. São temas importantes. Eu vou trabalhar, já tem vídeos no canal sobre esses temas, mas nós vamos trabalhar mais, viu, galera? Esses temas são muito importantes. Etnocentrismo e relativismo cultural. E aí nós temos uma imagem que vai falar um pouquinho, né, disso aí. Olha só o que a tirinha diz. Vocês precisam ser catequizados e civilizados para ficarem iguais a gente. E aí o índio responde: e andar vestido desse jeito, com esse calor? Então aí nós temos uma pitadinha do que é etnocentrismo, né, galera? Então veja aí, um tentando dizer que a cultura dele é mais importante, que as pessoas precisam agir dessa forma, se comportar dessa forma. Então muita atenção, porque nós precisamos sair do etnocentrismo e pensar o mundo a partir do paradigma do relativismo cultural, correto? Eu fico por aqui, galera. Espero que vocês gostem, que vocês tenham curtido o vídeo. Se você já me segue, muito obrigado. Um cheiro no coração, galera. Deixa aí comentário, né? Deixa sugestão. João, faça desse jeito e tal, melhore isso. A gente tá aqui para isso, galera. E se você quer que eu trabalhe com outros temas, que eu resolva outras questões, manda aí o link das questões que a gente trabalha, galera, que eu quero ver vocês fazendo o maior sucesso lá fora. Vamos detonar, vamos tirar 1000 na Humanas, vamos passar nos vestibulares, vamos passar nos concursos, vamos aprender, vamos construir conhecimento. A gente tá aqui para isso, né, galera? E outra coisa, galera, se você errou, cara, o erro pode ser um ótimo começo para aprender mais sobre o que você errou. É isso que nós fazemos, né, galera? Então, vamos errar, mas tendo essa consciência de que o erro vai ser o pontapé inicial para nós chegarmos ao nosso objetivo, correto? Um cheiro no coração, um forte abraço e fique